Bom, pessoal, então, dando início às nossas atividades, hoje a gente vai falar sobre os atos processuais. É uma parte da obra até bastante extensa, o autor coloca muitos detalhes, mas eu estou priorizando aqueles aspectos que de fato são importantes para vocês, para uma boa formação dentro de processo civil, poder entender e compreender o que são esses atos processuais. A gente começa o processo civil, e até deixa eu fazer um desenho aqui, podia ter feito antes, mas não me atentei para isso. A gente começa o processo civil fazendo um estudo da jurisdição, que é um grande centro. Depois a gente vai funilando, né, depois da jurisdição, a gente fala sobre ação, a gente falou sobre processo, a gente falou sobre os procedimentos, e a gente chegou agora nos menores pontos do processo, que são os atos processuais. Então, é a junção desses pequenos atos que dá de toda a estrutura do ordenamento jurídico. Então, a gente fala ato processual, então a gente fala da realização do processo em si. A gente vai falar de uma petição inicial, de uma contestação, a gente vai falar de uma audiência. Claro que atos processuais, a gente vai ver o aspecto preparando para depois falar dos aspectos pontuais que efetivamente não acontecem esse semestre, eles acontecem de semestre que vem, onde a gente vai ver, né, cada elemento acontecendo propriamente dito, ok? Então, tendo o aspecto dos atos processuais, e falando dele ainda enquanto aspecto geral, tem uma estrutura que os autores tratam, e vou retratar para vocês aqui agora, que é a seguinte. Para a gente poder falar de ato processual, a gente tem que entender primeiro a diferença entre ato e fato. Vocês também já ouviram essas duas expressões, certamente, lá em direito civil, com o Lucas. Ele deve ter tocado em alguma coisinha sobre isso agora, e depois vai aprofundar, se está no terceiro semestre, depois ele vai aprofundar isso quando for falar de obrigações com vocês, se já não falou. Bom, então, para a gente poder entender o que é a diferença entre eles, eu coloquei esse esqueminha aqui para nós, que é o seguinte: quando a gente fala em fato, nós temos o chamado fato natural. O que é um fato natural? Fato natural é algo que ocorre independentemente da nossa manifestação de vontade. Então, são coisas que vão acontecendo sem que a gente tenha controle sobre elas. O frio, a chuva, o dia, a noite. E eu trago aqui um exemplo, bastante chocante, que é a morte. A gente não tem nenhum controle sobre essa certeza. Isso é uma certeza que acontecerá a todo ser humano. A gente não sabe quando que isso vai acontecer, nem em quais condições. Por isso que é um fato natural, ok? Então, a morte independe da vontade da pessoa. Alguns podem estar comentando, professor, mas e quando acontece um homicídio com vontade, consciência e vontade de agir? Veja, quem praticou o ato, olha a palavra que eu usei, quem praticou o ato do homicídio é o criminoso, mas a pessoa que sofreu o efeito, a pessoa que morreu, certamente foi contra a vontade dela. Eu sempre falo, lá no meu epitáfio para escrever, foi contrariado. Então, ninguém morre por vontade. Sempre ela independe da nossa vontade, ok? Bom, alguns ainda podem falar, mas e o suicídio? O suicídio daí não é um fato natural, foi algo que a pessoa se auto-provocou. Para que seja fato e para que seja natural, tem que independer da vontade do agente. O agente não age com consciência e vontade. Mas nós ainda temos também o chamado fato jurídico. O que é o fato jurídico? É aquele fato que tem repercussão no universo jurídico. Então, a gente vai somando as coisas. O fato natural independe da vontade. O fato jurídico também independe da vontade. Só que ele tem uma diferença. A diferença é que o fato jurídico, ele independe da vontade, mas tem repercussão
dentro do universo jurídico. E eu trouxe um exemplo para vocês: a morte. O fato natural, ele pode se tornar um fato jurídico quando ele tem repercussão dentro do universo. Oi, Tem como você repetir? Travou tudo. vamos lá? Então a gente tem o fato natural, que é aquele que independe da vontade humana. E a gente tem o fato jurídico, que é o mesmo fato natural, exatamente o mesmo fato natural, mas que tem uma repercussão dentro do universo jurídico. Por exemplo, a morte. Como eu disse anteriormente, a morte independe da vontade da pessoa, quando é um fato natural. Mas quando a pessoa morre, e em ela tendo deixado patrimônio, em ela tendo deixado herdeiros, nós vamos ter então a repercussão no universo jurídico. Ou seja, havendo o falecimento de uma pessoa, automaticamente se abre a sua sucessão, que é quando os bens passam da pessoa do decujus para a pessoa do herdeiro. Então, receber uma herança independe da minha vontade, né? Quando a pessoa falece, ela deixa a herança para que eu possa administrar, ok? Então, fato natural independe da vontade, fato jurídico independe da vontade, mas tem repercussão dentro do universo jurídico. E avançando mais um pouco, aí nós vamos ter um fato processual, né? Que é aquele mesmo fato natural que tem repercussão dentro do processo, dentro daquele auto de processo, ele vai ter alguma repercussão, ele vai ter alguma atuação. E eu trago o mesmo exemplo, a morte. Por quê? Quando ocorre a morte do autor, do réu, ou até mesmo a morte do advogado, a gente já aprendeu que o juiz deve suspender o processo por um prazo razoável para que as partes possam ter lá a nomeação de novo advogado, ou para que possa assumir o processo, os herdeiros possam assumir esse processo. Então, observem que o fato processual, necessariamente, ele também é um fato jurídico, e necessariamente ele também é um fato natural. O que diferencia o fato jurídico, o natural e o processual é a influência jurídica, é a influência que haverá dentro do processo, ok? Então, esses são os fatos naturais, focando, independem da vontade do agente. Agora, o que de fato nos interessa é aqui, é o ato, né? O ato, sim, ele depende da vontade humana. Então, eu tenho o ato que é natural, mas ele é um ato que vai depender da minha vontade, da minha manifestação de vontade. Eu tenho que querer fazer isto. Por exemplo, andar. Andar é um fato natural. Desculpa, é um ato natural. Eu decido andar, eu decido ir, eu tomo uma decisão e pratico aquela minha decisão. Essa minha decisão, ela pode ter influência dentro do universo jurídico. Então, essa minha decisão, quando tem influência no universo jurídico, eu chamo esse ato de ato jurídico, como, por exemplo, celebrar o contrato. Eu desejo celebrar um contrato, e o contrato, ele é um ato jurídico. Me casar é uma manifestação de vontade, eu desejo me casar. Então, eu vou ter ali a influência dentro do universo jurídico. Trouxe aqui como exemplo para vocês andar. Então, veja, o mesmo fato natural, ele pode ser desculpa, o mesmo ato natural pode ser um ato jurídico. Andar. Não tem nada demais a pessoa caminhar. Agora, se ela resolver caminhar no canteiro de flores do vizinho, isso pode dar problema. Então, lá no condomínio, a pessoa resolve caminhar no seu canteiro de flores, no canteiro de flores em frente à sua casa, isso vai dar problema, ok? Porque ela está entrando na esfera jurídica do outro. Então, tal qual o fato, o ato, ele também tem essa dimensão. A partir do momento que a pessoa toma uma decisão, e essa decisão tem repercussão, tem influência no universo jurídico, a gente está diante, então, de um ato jurídico.
E chegando ao ponto que nos interessa, a gente chega então finalmente ao ato processual, que nada mais é do que aquela manifestação de vontade de alguém que vai ter influência dentro do meu processo, como por exemplo, a apresentação de uma contestação, como por exemplo, a apresentação de uma petição inicial. E eu trago aqui, por exemplo, para vocês o rol de testemunhas, que é quando você dá para o juiz a relação, né? Rol é relação. Quando você dá a relação para o juiz dos nomes das pessoas que vão testemunhar no processo. A partir do momento que você apresentou esse rol de testemunhas, você fixou quais são as testemunhas que vão poder estar presente no seu processo. Então, isso é um ato processual. O que é um ato processual? É um ato praticado dentro do processo, para a realização de um processo. Então, é importante a gente ter aí essa dimensão, essa separação entre fato e ato, e, resumindo, o que separa uma coisa da outra é se tem manifestação de vontade ou não tem manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade aconteceu em qual esfera? Na esfera da natureza, na esfera do ordenamento jurídico ou na esfera do processo, ok? Então, lembrando ainda que todo ato processual é um ato jurídico e não deixa de ser um ato natural, porque você teve uma manifestação de vontade. Então, todo ato processual ele é jurídico, mas nem todo ato jurídico será um ato processual. Para resumir essa ideia, a gente traz então aí os conceitos, né? Então, fato, acontecimento que não depende da manifestação de vontade. O ato ele depende da manifestação de vontade, visa a criação, modificação, extinção de uma situação jurídica, e o ato processual é praticado pelas partes, né? Pelos juízes, auxiliares da justiça. Então, aqui eu trago um elemento novo. Quando a gente fala em ato processual, a gente está falando de ato processual praticado por qualquer pessoa que atue dentro do processo. Pode ser o juiz, pode ser um oficial de justiça, pode ser um escrivão, pode ser as próprias partes. Tudo isso, né, provocam como consequência, a consequência ele está errado, não tem mais o trema, né, esqueci de tirar. Acho que eu errei ele, não, errei. Ele vai ter consequências jurídicas dentro do processo, impulsionando esse processo, né? Sempre com o objetivo de ter uma sentença final. E trago ali embaixo um conceito do professor José Frederico Marx, que ato processual é aquele praticado no processo e que para este tem a relevância jurídica. Então, entendido a ideia, né, entendido o conceito de ato processual, a gente precisa passar aqui por dois princípios que abrangem os atos processuais. O primeiro deles, e acho que esse aqui é, salvo engano, é novidade, a gente nunca tratou disso ainda, os atos processuais eles são informais. O que é essa informalidade? Como é que isso aí funciona? Está ali no artigo 188. Os atos e outros termos do processo independem de forma determinada, salvo, e esse salvo é importante, quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, como que é praticado um ato processual? Ele é praticado sem nenhuma formalidade, né? A formalidade ela só terá que ser respeitada, então, no momento em que a lei exigir. Por exemplo, como é que eu comprovo a existência de um contrato, né? Então, tenho ali o contrato escrito, que é muito fácil de ser comprovado, né? Basta apresentar um pedaço de papel em que tenha lá as cláusulas, mas eu também tenho o contrato verbal, que tem tanta validade, tem tanto peso quanto o contrato escrito, né? A gente tem a impressão, a sensação que o contrato escrito ele tem mais valor que o contrato verbal. Não é verdade. Os dois contratos têm exatamente o mesmo valor. Então, um contrato de locação feito por escrito tem validade, um contrato de locação verbalmente feito tem exatamente a mesma validade. É claro que no mundo moderno,
A gente sempre dá mais peso ao contrato escrito, mas quando a gente fala dar mais peso, é mais peso sob o sentido psicológico, porque sob o sentido jurídico são exatamente iguais. Agora, se você quer provar a compra e venda de um bem imóvel, aí tem formalidade, né? O imóvel, a lei exige para sua comprovação que ele seja feito por meio de uma escritura pública devidamente registrada. Então, ali tem uma formalidade. Então, é só assim que você vai comprovar. Veículo, a lei exige uma formalidade. A transferência de veículo exige que você assine o documento desse carro, só que assine esse documento na frente de um escrivão. Então, é o que a gente chama lá da reconhecimento de firma por verdadeiro. Então, a única forma de transferir um veículo é assinando aquele documento na frente de um escrivão, senão a compra e venda não terá validade. E, sim, são várias as situações em que existe formalidades, vão ter que respeitar. Por exemplo, contrato de seguro só serve se for por escrito. Contrato bancário, a lei exige que seja por escrito. Agora, fora as estruturas que têm a formalidade, pode ser feito de qualquer maneira, não tem nenhum rigor formal para esses atos processuais, ok? Então, lembrando sempre, o ato processual é informal, não tem nenhuma formalidade, só vai ter formalidade quando a lei expressamente o exigir. E aí, quando a lei expressamente o exigir, eu vou ter que respeitar aquilo que a lei estabelece, aquilo que a lei preconiza. Mais um exemplo, o habeas corpus lá no direito penal. O habeas corpus pode ser feito em qualquer pedaço de papel, inclusive não precisa nem ser feito por advogado. O habeas corpus não tem absolutamente nenhuma formalidade. Até há pouco tempo atrás se discutia ainda se ele podia ser feito até em língua estrangeira, mas isso aí já pacificou. Isso não tem como, tem que ser feito pelo menos. A única, digamos assim, formalidade que exige é que seja feito em língua portuguesa. Fora isso, não há absolutamente nenhuma formalidade para aquele ato processual. Beleza? Avançando um pouco, o segundo princípio, já é um princípio por nós bastante conhecido. A gente coloca aqui por dever de ofício do que estava lá no que o autor tratava. Mas é importante mencionar também que é o princípio da publicidade. Lembrando sempre que todos os atos processuais são públicos, ressalvado aqueles que tramitam em segredo de justiça. Né? São 4 hipóteses que ele vai tramitar em segredo de justiça. Primeiro, quando exigir o interesse público ou social, ou seja, é relevante para a sociedade que aquilo não seja de conhecimento público. É melhor não saber aquilo ali naquele momento, pelo menos. Então, o juiz pode decretar o segredo de justiça nessa situação. Então, ele pode ter ali uma situação em que não seja conveniente, naquele momento, pelo menos, que toda a sociedade saiba do que está acontecendo. Segundo hipótese, que é a mais corriqueira, né, que é a mais comum, são processos que tratam de casamento, separação, divórcio, união, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. É aquilo que a gente sempre fala, processos da área de família. São processos que correm em segredo de justiça, em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, por exemplo, lá imposto de renda, dados bancários. Então, o juiz ele pode decretar o segredo de justiça sobre aqueles atos processuais, que hoje, com processos eletrônicos, tornou muito mais fácil. Então, se você tem lá um documento que é a declaração do imposto de renda, por um simples comando no sistema, o escrivão pode impedir que qualquer pessoa tenha acesso àquilo ali. Claro, sempre por ordem do juiz. E, por fim, a gente fala ali nos contratos arbitrais, né, que tem um erro aqui, do 3 passou para o 5. Não sei se eu digitei errado, o que aconteceu ali, mas enfim. Acho que eu tirei o número 1zinho ali, por isso que ficou 5, seria 4. 4. Que versa sobre arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, é o contrato arbitral.
É aquele contrato em que a gente escolhe um árbitro, que as pessoas escolhem quem é que vai decidir aquela questão. É sempre lembrando que não é qualquer questão, né? É apenas direitos disponíveis que estão sujeitos ao contrato de arbitragem. Então, nesses contratos de arbitragem, se as partes combinarem, haverá um sigilo. É aquilo que eu mencionei para vocês, uma das, abre aspas, vantagens da arbitragem é exatamente as pessoas poderem manter em sigilo das suas negociações, dos seus problemas. Como eu já mencionei também no comecinho do ano, grandes corporações acabam se utilizando da arbitragem exatamente para poder ter preservada a imagem dessa empresa, ok? Então, fechando o raciocínio, a arbitragem, ela também pode estar submetida à questão da confidencialidade, à questão do segredo de justiça, ok? Eu acabei de checar no código que realmente é 4, tá? Não é 5, não. Eu errei aqui, na hora que eu fui transcrever, eu acabei apagando o número 1zinho aqui do 4. Quando a gente fala em segredo de justiça, esse segredo de justiça ele não é para todo mundo, é claro, né? As partes, os seus advogados e, de modo geral, os servidores da justiça podem ter acesso a esse processo. Então, aqui é que gira o problema, né? As pessoas, às vezes, são muito malvadas. Aquilo que é para ficar em segredo de justiça, o processo acabou de entrar no fórum, a cidade inteira já está sabendo. Isso é uma disfunção, né? Isso é uma coisa errada. As pessoas que trabalham e têm acesso a documentos sigilosos devem ter bastante ética, deveriam pelo menos ter muita ética ao trabalhar e não comentar sobre o processo que estavam ali tramitando, ok? E é claro, se terceiros quiserem ter acesso a esse processo, eles vão ter que solicitar ao juiz, né? Aqui ele fala, se terceiro que demonstrar interesse jurídico, pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultante de divórcio ou de separação. Então, para a pessoa ter acesso, ela tem que requerer ao juiz. O juiz vai analisar se é conveniente ou não que ela tenha acesso. A partir dessa análise, então daí será franqueado ou não franqueada o acesso a esse processo. Então, depende de passar pelo crivo do juiz. O juiz é que vai dizer se essa terceira pessoa efetivamente tem ou não tem direito às informações do processo que tramitam em segredo de justiça. Então, basicamente, são esses dois princípios que a gente tem que lembrar quando fala de ato processual: publicidade e informalidade. Beleza? Bom, avançando a nossa explicação, era muito interessante o código anterior, que ele usava essa expressão assim, ó, obrigatória utilização do vernáculo. E aí chegava nesse momento, as pessoas não sabiam o que era vernáculo. Então, vernáculo, não se assustem, essa expressão não existe mais, mas é apenas para conhecimento, nada mais é do que a nossa língua portuguesa. Então, o código anterior previa que era obrigatória a utilização do vernáculo, o código atual melhorou a redação, né, em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. É claro que quando a gente fala em língua portuguesa, algumas coisas eu não posso deixar de constar no processo. Assim, não é que não posso deixar, né? Vamos dizer assim, alguns estrangeirismos são autorizados, como, por exemplo, site, né, mouse, embora tenha palavras em língua portuguesa para site, sítio, né, acho horrível essa palavra, mas existe o seu sinônimo, mas não há assim, nenhuma proibição em você colocar algumas expressões que são do cotidiano, como, por exemplo, home office. O que você não pode é ter constar do processo textos de longa, que não sejam expressões, né, do cotidiano, isso é proibido. Se por acaso houver a necessidade de ter um documento em língua estrangeira, o parágrafo único coloca: o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado da versão para a língua portuguesa, tramitada por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor juramentado. Então,
Se for necessário documento em língua estrangeira, ele deverá estar devidamente traduzido. Se ele não estiver traduzido, ele não pode estar anexado ali ao nosso processo. Ele deve ser realizado sempre em língua portuguesa, ok? Essas traduções, às vezes, dificultam o processo, por duas razões. Algumas línguas não é tão fácil encontrar tradutor juramentado. Na nossa região ainda é muito fácil, porque a gente está numa região muito, digamos assim, muito rica, né, no sul do país. Agora, se você vai para o norte, nordeste, você não encontra pessoas que sejam tradutor juramentado em todas as línguas. Então, isso torna difícil e, por outro lado, vai fazer o quê? Vai encarecer o processo. Então, a tradução, ela não é uma coisa barata. Quem já precisou traduzir documentos sabe que é uma coisa que custa um certo dinheiro. Então, isso dificulta um pouco o processo. Mas as pessoas têm acesso, né, como a gente já aprendeu lá atrás, à justiça gratuita. Mas aí aquela pergunta é, tudo bem, a justiça é gratuita, mas quem que vai custear isso daí? Né, o tradutor vai fazer gratuitamente, ele vai gastar o seu tempo para fazer essa tradução? Então é aquele problema que eu já comentei com vocês. Às vezes a pessoa tem direito a ser gratuito, mas não consegue implementar de fato aquela gratuidade, ok? Então, os atos processuais então, devem ser feitos sempre em língua portuguesa. Avançando mais um pouquinho, então a gente chega então efetivamente ao ato das partes. A gente vai entender agora o que as partes fazem. Eu particularmente gosto de resumir os atos das partes feitos, né, pelos advogados. A gente fala parte, a parte não faz nada, quem faz o ato processual é o advogado, né, lembrando lá que nós temos algumas exceções, que é lá a questão do juizado especial civil, que a pessoa pode, por si só, fazer sua petição, a trabalhista, como eu já mencionei para vocês. Por que tem que ser com o advogado? Porque o advogado é a única pessoa que tem o que a gente chama de capacidade postulatória. Só o advogado pode postular. E tudo aquilo que a parte faz é uma petição. Algumas petições, digamos assim, têm nome bonito. Contestação, embargo de declaração, apelação, reconvenção. Mas, no frigir dos ovos, tudo é petição. Com um nome, como eu disse, mais bonito, mas não deixa de ser petição. Então, o único ato que o advogado pratica, a única coisa que o advogado faz é petição. Não tem uma segunda ou terceira ato que o advogado possa fazer. Como eu disse, ele pode ter vários nomes, mas é tudo petição, né? Então, os atos das partes consistem em declarações unilaterais ou bilaterais. Então, eu tenho a petição que o advogado faz sozinho, mas eu tenho a petição que pode ser feita em conjunto com o advogado do autor e o advogado do réu simultaneamente. Por exemplo, uma petição de acordo, né? Ela é um documento bilateral, tem que ter assinado pelas duas partes. Às vezes as partes podem requerer o adiamento de uma audiência. Então, unilateral é quando a pessoa faz sozinha, bilateral quando os dois lados do processo assinam esse documento. E, como está dizendo ali, produzem efeito imediatamente, né? A constituição, modificação e extinção de direitos processuais. Então, a partir do momento que você protocolou o documento no processo, consolidou. Não dá para se arrepender, não dá para mudar de ideia. Então, você protocolou um acordo. Ah, não gostei do acordo. Então, já está protocolado, não tem mais como não gostar desse processo. A única coisa que depende da homologação do juiz é a desistência da ação. Então, se a parte quer desistir da ação, o juiz vai ter que homologar essa desistência. Por quê que ele tem que homologar? Gostaria que prestassem bastante atenção nesse aspecto que não está detalhado na obra. Como é que funciona a desistência da ação? Quem desiste da ação é só o autor. Que isso fique muito claro para vocês. A única pessoa que pode desistir da ação é o autor. O réu não desiste de ação, ok? Por que ela depende da homologação? Porque a desistência, então, o autor tem que pedir
essa desistência. Só que olha o que acontece. Se ele pede essa desistência até a citação, antes que a citação aconteça, né, não há nenhum problema em a ação ser extinta, em acabar o processo. Por quê? O réu ainda não está sabendo do processo. Então, até a citação, isso é importante que anotem, até a citação, o autor pode desistir do processo à vontade. Agora, depois da citação, para que o autor desista, depende da concordância do réu. O réu tem que anuir a essa desistência. Ele tem que concordar com a desistência da ação. Aí vocês podem falar, mas professor, qual seria o réu que não iria concordar? Ele está sendo processado, o autor fala que não quer mais o processo e não iria concordar. Vejam, pessoal, o problema é o seguinte: se o autor desistir da ação, ele pode propor a ação de novo. Então, imaginemos lá que seja uma ação de dano moral. O autor propõe ação de dano moral, antes da citação do réu, ele desiste. Não há nenhum problema. Agora, ele propõe ação de dano moral e depois da citação do réu, ele desiste. Veja, o réu também pode ter interesse que o juiz declare, né, que o juiz dê uma sentença de uma vez por todas, que, por exemplo, aquele dano moral não aconteceu. Então, o processo, ele começa por vontade do réu, perdão, do autor, né, o princípio da inércia, depende da manifestação do autor. Mas depois de rompido a inércia, a gente aprendeu que o processo vai se desenvolver por impulso oficial, ele vai andar automaticamente. Então, para que haja desistência da ação, o réu tem que concordar, porque o réu também tem direito a uma sentença de mérito, assim como o autor, o réu tem direito que aquela questão seja resolvida, porque se o juiz decidir que o réu não praticou dano moral, o autor nunca mais vai poder perturbá-lo. Então, prestem muita atenção à desistência da ação, ela vai depender se já houve a citação da concordância do réu. O réu tem que concordar. Se o réu não concordar, a desistência não é válida. Por isso, a necessidade da prévia homologação judicial. Perfeito? Avançando mais um pouco, essas regras que eu vou tratar agora, elas são mais de conhecimento, digamos assim, geral, do que propriamente de processo. Porque hoje os processos, como eles estão sendo feitos de forma eletrônica, não acabou ainda o processo físico, tá? Ainda existem, diria, milhões de processos pelo país físicos, mas a tendência dele aí nos próximos 5, 10 anos é reduzir e reduzir muito, a tendência até é desaparecer. Talvez quando você se formarem, talvez já não exista mais processos no papel, digamos assim. Todavia, o papel não vai acabar. Nós vamos continuar tendo muitos negócios jurídicos ainda sendo feito em papel. Também acredito que a longo prazo vão acabar, mas por enquanto ainda existe. Então a gente tem que aprender algumas regrinhas. Primeiro delas está essa daí, ó. Comprovante de entrega. As partes poderão exigir recibos de petições, arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. Então, isso aqui, na verdade, eu gosto de falar para os meus alunos para que eles tenham conhecimento da vida como um todo aí, porque quando você vai ser advogado, né, quando você vai realizar as coisas na vida, você tem que sempre ter um comprovante do que aquilo aconteceu. Então, tudo aquilo, todo ato processual que você pratica, você tem direito a um comprovante de que você de fato realizou aquele ato. Então, você vai assinar um contrato. É direito seu ter uma cópia desse contrato. Então, algumas empresas, é muito comum isso, você celebra um contrato, é muito comum. Você assina o contrato primeiro e depois vai retirar a sua via. Depois você acaba até esquecendo de retirar essa via, mas você tem direito a ter cópia do contrato. Então, todos os documentos que você entrega, você tem direito a ter o comprovante que você entregou. Para quê? Para poder depois provar que aquilo de fato aconteceu. Ok? Então, todo papel que você entregar em qualquer setor, em qualquer órgão,
é direito seu pedir uma cópia ou assinada, né, ou então pedir um comprovante, um protocolo de que aquilo realmente foi entregue ali, né. Ainda, a lei fala que é vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares, as quais o juiz mandará riscar, impondo a quem as escrever multa correspondente à metade de um salário mínimo, né. Essas regras aqui, estão em vigor, né. Parece coisa do código passado, mas ainda estão em vigor. Então, quando você coloca um papel, né, o papel tem lá as margens, tem lá entrelinhas. Você não pode colocar entrelinhas em um processo. Você não pode colocar coisas na margem. Então, margem é aquela partezinha lá que você tem a folha, né? Eu tenho o texto aqui, sempre fica esses espaços em brancos que circundam aqui o texto do documento, é por uma questão mais de estética. Então, essas linhas aqui, elas não podem ter rasuras, ter escritas aqui, você não pode puxar, igual o aluno faz em prova, faz aquele tracinho aqui, escreve 2 palavras, escreve 400 aqui na entrelinha. Entrelinha é maior, a entrelinha é maior que a linha. Isso não serve para o direito. A gente fala isso de processo, mas isso é para qualquer documento. Qualquer documento ele não pode ter entrelinhas, não pode ter rasura, não pode ter espaços em branco. Para quê? Para você garantir a integralidade da declaração, para evitar qualquer tipo de adulteração ou falsificação. Ok? Então, a gente está falando aqui de processo, mas isso não é só processo. Isso vale para todas as situações do cotidiano aí de um profissional da área do direito, ok? Então, basicamente, isso é o que é importante para nós aqui nesse momento, né, quando a gente fala da petição, que é o ato praticado pelas partes. Mas a gente sabe que não é apenas as partes que praticam atos, nós também vamos ter no processo os atos que são praticados pelo juiz. Então, o autor, eu disse, ele só tem um ato, que são as petições. O juiz, ele tem 3, né? O juiz, ele vai ter 3 atos que ele pode realizar. Então, tudo aquilo que o juiz faz se enquadra numa das 3 categorias. Ou é uma sentença, ou é uma decisão interlocutória, ou é um despacho. Então, todos os atos do juiz se resumem nesses textos. Então, é importante a gente saber a diferença entre eles e o que é cada um deles. Então, sentença. Ressalvadas as disposições expressas no procedimento especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz com fundamento no 485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Eu gostava mais da redação anterior. No código anterior, a conceituação de sentença era o seguinte, né? Depois você busca lá no Código de 73, artigo 200 e... não vou me lembrar agora. Não lembro qual era o artigo que tratava disso no código anterior, mas o teor do artigo era mais ou menos o seguinte, né? Sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Então, eu gostava muito mais desse conceito anterior, né? Lá no Código de 73, você vai ter lá um artigo correspondente a esse, e aí você vai ver lá que sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Então, eu sempre mudou o conceito porque hoje a sentença não põe mais fim ao processo, ela põe fim à fase do processo. Para vocês poderem entender, antigamente eu tinha o processo de conhecimento, que é o que a gente está estudando. Aí, quando o juiz dava a sentença no processo de conhecimento, aí eu tinha que começar outro processo. Era outro processo. Eu precisava fazer o quê? Precisava fazer uma nova citação, uma nova petição inicial. Então, começava tudo de novo. Agora não. Hoje você não começa tudo de novo, você só dá continuidade ao mesmo processo. Hoje você tem lá o que a gente chama de cumprimento de sentença.
Então, você vai ter só o cumprimento de sentença, então não vai ser mais fim ao processo. Por isso que a gente chama dessa forma. Então, hoje ele põe fim apenas à fase de conhecimento, ok? Ó, achei aqui, é o 162, parágrafo 1º do Código de 73, que tinha essa redação que eu mencionei para vocês. Ela era boa porque ela marcava isso que eu destaquei para vocês. Sentença é o ato que põe fim ao processo, né? Se não põe fim ao processo, pelo menos ele põe fim hoje à fase de cognição. Ele põe fim à fase de conhecimento, para depois eu começar a fase da execução. Mas então, está sempre atrelada a ideia de fim, porque eu já fiz esse desenhozinho diversas vezes para vocês, né? Petição inicial até a sentença. A gente sabe que não é fim, a gente sabe que cabe até recurso essa situação, mas conceitualmente a gente pode dizer sim que sentença é que ocorre lá ao final do processo ou pelo menos ao final da fase de conhecimento. Irmã gêmea da sentença é o acórdão, né? Acórdão é o julgamento colegiado pelos tribunais. Então, sentença e acórdão é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa não, né? É diferente, mas elas produzem o mesmo efeito. Então, sentença é dada por um juiz sozinho, é uma decisão monocrática, enquanto acórdão é uma decisão dada por um colegiado, né? Por pelo menos 3 juízes é quem vão julgar aquele processo. Então, sentença é o ato do juiz, acórdão é o ato do tribunal, né? Tal qual a sentença, o acórdão põe fim, e ele é fim mesmo, ao recurso, né? Então, ele julgou o recurso, ele vai acabar ali com o acórdão. Então, os atos do juiz são as sentenças, e ela vai ter a sua irmã gêmea, que é o acórdão. A única diferença é que o acórdão é lá no tribunal, e a sentença é com o juiz singular. Segundo ato do juiz, é a chamada decisão interlocutória. Então, é todo pronunciamento de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Qual era o parágrafo 1º? 485, com mérito, 487, sem julgar o mérito. Não julgou o mérito, então é decisão interlocutória. Perfeito? Então, tudo aquilo que não for uma sentença é uma decisão interlocutória. Só que a lei não para aí, né? Então, só para constar, eu sempre digo que a decisão interlocutória acontece no meio do processo, acontece durante o processo. Mas a gente vai ter os despachos, são todos os demais pronunciamentos praticados pelo juiz de ofício ou requerimento da parte. Então, aqui surge um problema. É muito fácil a gente identificar uma sentença, porque a gente vê lá que acabou a fase de conhecimento. Agora, uma decisão interlocutória, quando, por exemplo, o juiz dá uma liminar, ele concede lá uma liminar no processo, uma tutela antecipada, né? Quando ele fixa um alimento provisório, quando ele determina a apreensão de um bem, isso é uma decisão interlocutória. Mas nós temos os despachos, que é quando o juiz designa uma audiência, que é quando o juiz autoriza que a suspensão de um processo. Agora, na prática é muito confuso quando você vai mexer com o processo efetivamente, você distinguir despacho de decisão interlocutória, né? Primeiro, por impropriedade mesmo do sistema. Para quem faz estágio aí, certamente já observou que o juiz coloca despacho em tudo, né? É interlocutório, mas ele chama de despacho, então tem um cuidado com rigor técnico. Mas a gente tem que aprender a diferenciar. E aqui é outro aspecto também que está na obra, mas o autor não destaca com tanta ênfase que eu quero fazer agora. Se quiser anotar, é até importante isso. A diferença entre despacho e decisão interlocutória reside no fato de que a decisão interlocutória ela vai trazer prejuízo às partes, ela vai trazer desconforto às partes. Então, sempre que a pessoa sofrer um desconforto com aquela decisão,
ela poderá, então, não, aquilo ali será uma decisão interlocutória. Por exemplo, né, um exemplo, quando o juiz determina, então, a busca e apreensão de um menor. Quando ele tira as crianças do braço da mãe e entrega para a avó, entrega para o pai, né? Só quem é mãe pode saber aí da violência desse ato, né? Ou quando tira do pai e entrega para a mãe, só o pai pode entender a violência desse ato. Então, isso vai incomodar demais a pessoa. Quando o juiz determina o bloqueio do dinheiro de uma conta corrente. Então, isso é muito agressivo, digamos assim. Isso é uma decisão interlocutória, né? Por que diferenciar o despacho da interlocutória? Porque a decisão interlocutória ela cabe recurso e do despacho não cabe recurso. O despacho são coisas simples. Quando o juiz marca uma audiência, né? Que prejuízo que ele traz à pessoa quando marca uma audiência? Não traz prejuízo algum, né? Vai ser ruim, a pessoa vai ter que deslocar ao fórum, mas na prática é somente um acontecimento, digamos até natural, dentro de um processo, ok? Então, resumindo, a diferença entre interlocutório e despacho reside no prejuízo que a parte pode sofrer. Se ela tiver prejuízo, então estamos diante de uma decisão interlocutória. Se for um mero encaminhamento do processo, eu vou ter o chamado despacho. Perfeito? Então, resumindo, o juiz pratica 3 atos processuais. Sentença põe fim, interlocutória é no meio do processo. Se não é interlocutório, se não é despacho, desculpa, se não é interlocutório, não é sentença, é despacho. O despacho ele vai por exclusão. Se não se enquadra nenhuma das 3, nenhuma das 2, será então meramente despacho. Perfeito? Bom, pessoal, sabem que se tiver qualquer questionamento, é só perguntar e eu respondo. Aqui, a gente vai falar sobre os atos do escrivão ou chefe de secretaria. Aqui é interessante que o código ele foi escrito da impressão que somente para tratar dos processos físicos. Não é verdade, o processo eletrônico hoje é uma realidade. Quando o antigo processo, quando o novo processo, o novo código de processo entrou em vigor, já havia o processo eletrônico, mas como eu disse a vocês, ainda tem muito processo físico, muita coisa escrita. Então, por conta disso, o código também tem que continuar tendo algumas coisas aqui que dá a impressão que é só físico, mas vale para os 2 tipos de processo. Ele começa ali dizendo o seguinte, né? O que o escrivão tem que fazer, que o chefe de secretaria tem que fazer? Então, a receber a petição inicial do processo, o escrivão ou chefe de secretaria o autuará. Autuará era quando, vamos dizer assim, no popular, o escrivão colocava a capa no processo, né? Então, na capa do processo, você tinha lá o juiz, a natureza do processo, o número do processo, o nome das partes, a data do início do processo. Então, isso é autuar o processo. Então, a gente brincava, né, no processo físico, autuar é por uma capa no processo. Hoje isso não existe mais. Hoje é tudo processo eletrônico, né? Então, no processo eletrônico, isso é quase automático. O sistema é que vai acabar realizando isso. Ok? E ali continua o artigo, né? Procederá do mesmo modo em relação à formação dos volumes. Que era isso, pessoal? No processo físico, você tinha aqueles processos grossos, imensos, dificultavam o manuseio. Então, se você pegar um livro, por um código de processo civil, né, sozinho, ou pegar o Vademecum, é muito mais fácil trabalhar com o código de processo civil, é mais leve até do que o Vademecum completo. A mesma coisa processo, um processo de 200, 400, 500 páginas, era muito difícil de trabalhar com ele. Então, o que acontecia? Havia provimento dos tribunais que a cada 200 páginas abria um novo processo, um novo caderno processual. Por isso que tinha lá vários processos, vários volumes dos processos. Hoje isso não existe mais. Hoje é tudo processo eletrônico, mas por enquanto essa disposição continua lá no Código de Processo Civil. E vai mais longe. O escrivão ou chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Então, isso aqui é uma coisa que está para o processo físico,
mas também, como eu disse, eu trago para aqui para vocês entenderem isso aqui. Então, quando a gente pegava um processo físico, normalmente aqui, ó, na página, aqui em cima, ele tinha lá um númerozinho e um visto. Quem já viu um processo físico deve ter visto algo parecido com isso lá. Número e visto. Então, numerará é isso aqui. E rubricará. O que é a rubrica? É uma assinatura em miniatura. Isso aqui é uma forma de controle, porque ordenava o processo, né? E alguém assinava para garantir que não fosse colocada uma folha, né? E se sumisse uma folha, a gente sabia que sumiu uma folha. Então foi o que aconteceu agora há pouco comigo aqui, né? Eu estava lá no artigo, do 3 eu fui para o 5. Falei, opa, cadê o 4, né? Então, o 4 era uma garantia que eu tinha de que não foi arrancada nenhuma folha de dentro do meu processo. Como eu disse, no processo eletrônico isso aqui não existe mais. Só que, por exemplo, se você está num processo físico, num Detran, ou em alguma repartição pública que ainda tenha processo físico, é seu direito também, né, exigir que as páginas sejam numeradas e rubricadas para você poder ter o controle daquilo. A parte, procurador, Ministério Público, as pessoas que atuam no processo também tem a faculdade de rubricar essas folhas, para evitar o quê? Que elas sumam, que elas desapareçam. Então, é como eu falei, para o processo digital, isso não existe mais. Mas sempre que você for fazer um contrato, um documento, pessoal, tenham por hábito, né, sempre fazer lá um vistinho na página. O contrato tem 15 páginas. Vista 14 e assina só a última. Né? Esse visto, por mais simples ou singelo que seja, ajuda no controle, ajuda a evitar a falsificação, a adulteração de páginas. Não se iludam que isso não acontece. Acontece sim. Né? No direito a gente lida muitas vezes com patrimônios e interesses mais absurdos. Então, alguém pode cair numa tentação. Então, sempre façam esses controles. É como eu disse, para o processo em si, não tem tanta utilidade, mas para a vida profissional de vocês, essas informações me parecem bastante relevantes. Avançando. É lista da taquigrafia, estenotipia é outro método idôneo em qualquer juiz ou tribunal. Isso aqui hoje está no código, mas nem se usa mais. Hoje, todas as gravações, todas as audiências, todos os atos processuais, eles vão ter lá feito por gravação por imagem. Então, taquigrafia e estenotipia são formas de escritas. Né? Se você depois procurar no Google, você vai ver como é que eram esses mecanismos, qual eram esses máquinas. Né? Para taquigrafia, você usava símbolos. Então, literalmente, né, brincadeiras à parte, na taquigrafia, risco é Francisco. Então, dependendo da forma que você traçava a linha, aquela linha tinha toda uma informação. Hoje não é mais necessário. Né? Hoje, basicamente, você tem tudo gravado por áudio e imagem. Ok? Então, a Bruna está me pedindo para explicar de novo 206. Bruna, é o seguinte, isso aqui não existe mais no processo digital. Então, antes, quando ele recebia lá bom, como é que a gente começa um processo? É por meio de uma petição inicial. Então, você levava um documento que tinha lá 4, 5 páginas e você levava lá para o fórum. E havia a necessidade desse processo se tornar um documento oficial. As pessoas tinham que conseguir enxergar esse documento. Então, para oficializar esse documento, quando ele chegava no fórum, ele recebia uma capa. Então, essa capa era a capa de autuação. E nessa capa tinha que constar todas essas informações aqui, ó. Juízo, terceira vara civil, natureza, ação de despejo, processo número 200/2020, autor José da Silva, réu José Machado e data do início, dia 15 de junho de 2020. Então, essas informações constavam da capa do processo. Então, essa era a autuação, ok? Então, é nesse sentido aqui que o 206 tratava. Hoje não há mais necessidade disso aqui acontecer. Por que não há necessidade? Porque hoje o processo ele é eletrônico. Você
coloca no sistema e o sistema vai automaticamente gerar um número, né? Você, quando está preenchendo o lançamento no sistema, você já vai colocando o nome das partes, então isso vai ficando catalogado num programa. Não há mais necessidade de um serventuário da justiça fazer esses atos. Mas, se porventura for um documento, for um processo físico, importante que a gente peça para que isso aconteça, que ele tenha uma capa, que ele tenha uma descrição, que ele tenha uma autuação. Por quê? É uma questão de lógica. Depois de ele receber a capa, todos os atos do processo, todas as páginas, vão continuar sendo o quê? Numeradas e assinadas por todos os interessados. Não sei se ficou mais claro, Bruna. Acho que essa é a ideia do 206. Ok? Beleza? Vamos lá? Então, gravação. Ela pode ser feita hoje com meios... videogravação mesmo. Muito mais prático, muito mais rápido. Você grava tudo, né, na imagem. Porque as palavras, nem sempre você entende o contexto em que ela foi dita. Então, às vezes, dependendo da forma que ela foi escrita, desvirtua toda a situação. Já a imagem, o som, não. Você tem a entonação de voz da pessoa, você tem, né, se a pessoa gaguejou ou não gaguejou ao falar, tudo isso são sinais que vão influenciando a decisão do juiz. Então, hoje, a gravação é muito mais rica do que simplesmente a escrita. Beleza? Não se admitem nos atos e termos do processo espaços em brancos, salvo quando for utilizado, né, assim como entre linhas, emendas ou rasuras, exceto quando expressamente ressalvados. Então, é aquilo que eu já disse a vocês, o processo ele não pode ter espaço em branco. E se tiver espaço em branco, é muito comum, né, a pessoa ou inutilizar, passa um traço naquele espaço em branco ou carimba, né, página em branco ou em branco. Isso, como eu já disse, é para evitar adulterações, para evitar falsificações que podem prejudicar alguma das partes, ou o autor ou o réu. Ok? Então, como eu disse a vocês, eu não ia tratar de tudo aquilo que o código fala, que ele traz uma série de informações que não são mais relevantes, até em razão do processo ser hoje processo eletrônico. Mas esses pequenos aspectos eu disse que podem acontecer fora do processo e seria bom que vocês tivessem o conhecimento. Perfeito? Bom, então, isso são os atos processuais, ato da parte, do juiz e do escrivão. Esses atos processuais diz respeito a algumas lógicas, né? Duas lógicas, basicamente. A primeira delas é o tempo e o lugar. Então, a gente praticar um ato processual, algumas coisas têm que ser feitas com rigor. A primeira delas é essa daqui. Os atos processuais realizar-se-ão normalmente, né, ordinariamente, na sede do juízo. Então, qual é o normal? O normal é que os atos processuais ocorram no fórum, no prédio do fórum. Então, você pega aí Maringá, que você tem Paysandu, Floresta, que também são municípios que pertencem à comarca de Maringá. Então, aonde é que você vai realizar uma audiência? Maringá. Então, a população de Paysandu, de Floresta, necessariamente terão que vir para o prédio do fórum para praticar esse ato. Excepcionalmente, ele pode ser feito em outro local. Né? Excepcionalmente, pode ser feito fora do prédio do fórum, desde que haja uma autorização do juiz. Então, eu já fiz uma audiência lá pertinho do Sesumar, numa daquelas casinhas que tem ali. Se vocês observarem no entorno, tem muito casebre, casinhas muito simples ali. Um juiz tinha que ouvir uma pessoa, ela era doente, não saía da cama. Então, ao invés de levar a pessoa por fórum, maca, toda uma dificuldade de transporte, o juiz marcou a audiência na casa da pessoa e fomos até lá. Agora, como está em destaque em vermelho, isso é uma excepcionalidade. E em regra, que fique muito claro, o juiz não gosta muito disso não, né? Sair lá do sossego do gabinete para ir para a rua é complicado, mas não é só juiz não, né? A gente não gosta de sair do nosso conforto para
atender solicitações, mas no caso do judiciário é um serviço público. Então, se necessário, você vai pedir para o juiz e o juiz aí vai analisar se é conveniente ou não. Às vezes pode ter questões de segurança envolvidas, mas então, em regra, é feito na sede do juízo, mas nada impede que seja feito fora desse local, perfeito? Tanto que hoje, nesse momento de pandemia aí, até mesmo as audiências têm sido feitas por ambiente digital. As pessoas não têm que ir ao fórum. E, sinceramente, eu sempre dizia que a médio prazo isso iria acontecer. A gente não vai precisar mais ir a prédio de fórum. As audiências vão poder ser feitas de casa mesmo, cada um lá no seu computador, para poder participar, que sinceramente é muito mais confortável. Depois que a gente se habitua a fazer as audiências, você vai ver que ela é bem sossegadinha. Ok? Então, o juiz ele pode marcar essa audiência em outra localidade. Tempo dos atos processuais. Os atos processuais realizar-se-ão em dias úteis. Então, é muito importante dias úteis. Quais são os dias úteis? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. É o dia para a prática dos atos processuais. Então, sábado e domingo não são considerados dias úteis. E tem um horário, das 6 da manhã às 20 horas. Então, isso aqui é para ato, mais uma vez, para ato físico. Por quê? Se for processo digital, você vai poder praticar o ato até o último segundo, né, do dia, que é 23h59 e 59 segundos. Então, esse aí é o ato quando se fala de processo digital. Agora, processos para atos físicos depende do horário, das 6 às 20 horas. Então, por exemplo, uma citação. O oficial de justiça pode ir à casa do réu até às 8 horas. Perfeito? Das 6 da manhã às 8 horas da noite. Mas, eu não me lembro se eu vou falar isso aqui na frente nos slides ou não, mas já vou destacar desde agora. Paralelo a isso, paralelo ao que o código está falando das 6 às 20 horas, nós temos ainda a lei de organização, o código, é uma lei, o código é uma lei, o Código de Organização e Divisão Judiciária dos Estados, que estabelecem horários para a prática dos atos. Então, o fórum não fica aberto 24 horas por dia, o fórum não abre às 6 da manhã, o fórum não fecha às 8 horas da noite. Então, o fórum, em regra, funciona no Paraná, salvo engano, das 13 às 18 horas. É o horário de funcionamento do fórum, das 13 às 18 horas. O restante do tempo eles trabalham internamente. Então, se você precisar entregar um documento no fórum, você tem que respeitar o horário do fórum. Então, o fórum não vai ficar aberto até as horas da noite esperando sua boa vontade. Se você tem que levar um documento, você tem que ver qual que é o horário do fórum. E pior, considerando que é justiça estadual, cada estado vai ter o seu horário. Então, tem que tomar cuidado quando você vai praticar um ato em outro estado para verificar se o outro estado está funcionando naquele período. Porque isso aqui muda. Eu mesmo, desde que eu fiz direito, já vi mudar várias vezes. Então, já houve tempo em que o fórum só funcionava de manhã, houve época que que funcionava o dia inteiro, tem hoje que funciona a parte da tarde, dependendo do estado, isso vai mudar bastante. Então, não custa nada você se informar qual é o horário de funcionamento dos fóruns para fins de levar um documento, para fins de agendamento de audiências. Ok? Então, resumindo a ideia, o ato processual deve acontecer entre as 6 da manhã às 20 horas da noite e em dias úteis. Isso não quer dizer que não tenha exceções. Isso pode ser feito diferente. Tá lá. Serão concluídos após as 20 horas os atos mencionados os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Então, já aconteceu comigo por 2 vezes penhora. A gente precisou fazer a penhora de uma indústria de estofados. Até na região de Marialva foi isso.
Na cidade de Marialva foi isso. Então, tinha lá que contar metros de tecidos, peso de parafusos, pregos, contar material, fazer um inventário dessa indústria. Isso tomou muito tempo, né? O oficial passou lá a noite inteira fazendo essa contagem. Claro que com o apoio de outro pessoal. Agora, por que que tinha que continuar? Havia o risco de se parasse a contagem, fechasse o galpão e voltasse no dia seguinte, chegar lá e não encontrar nada. É a mesma coisa uma farmácia que a gente foi fazer uma penhora em Paysandu. Se você para a penhora, né, para a apreensão dos bens, para a contagem, deixa para continuar no dia seguinte, quando você voltar lá, você não vai ter mais nada. E não pensem em vocês que o Poder Judiciário vai requisitar a força policial e colocar lá na porta da empresa para que ninguém tire nada de lá de dentro. Isso, não é, isso é coisa de filme americano. Né? Na prática, é tudo muito difícil você conseguir isso. Então, lembrando, se o ato processual começou às 20 horas, ele pode tocar direto. Eu pus aqui 22 apenas para indicar que passou das 8, mas ele pode, inclusive, passar à noite. Né? Como exemplo, aqui eu gosto de mencionar para vocês o Tribunal do Júri. Então, no Tribunal do Júri, a pessoa pode ficar lá uma semana, 15 dias, né, para poder não parar aquele ato, que se as pessoas saírem ali do local em que elas estão, abre aspas, confinadas, elas podem conversar sobre o processo. Tive lendo há poucos dias o julgamento de O.J. Simpson nos Estados Unidos, salvo engano, ficaram 3 meses, os jurados ficaram 3 meses incomunicáveis. Então, claro que aqui a gente não chega a tanto, mas se o ato começou um pouco antes das 8, ele vai poder continuar até ele ser encerrado, ok? Então, quanto ao horário, ele pode ser feito depois das 20 horas também. Sempre lembrando que isso tem que ter ali observação, o seu justiça tem que certificar por que ele está fazendo isso, perfeito? E, normalmente, ele também costuma pedir autorização para o juiz antes, né? Você vai fazer o ato, sabe que vai demorar, já pede para o juiz autorização para continuar, caso seja necessário. A mesma coisa se fala quanto à citação, intimação e penhora. Então, às vezes, a pessoa, vamos pegar aqui o motorista de caminhão, só está em casa aos finais de semana. Ou então, pessoas que trabalham durante o dia todo, então só vai estar em casa à noite. Então, a citação, intimação e penhora, ela pode ser feita a qualquer horário, mesmo no domingo, feriado, dia santo, desde que, sempre lembrando, que o juiz a autorize. É claro que tem aqui uma regrinha básica, que é a da Constituição Federal, né, que é o artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia por determinação judicial. Então, à noite, há que se respeitar o repouso noturno. Tanto que isso aqui também lá no penal você vê bastante quando tem uma operação da Polícia Civil ou da Polícia Federal, que eles ficam ali de campana, né, esperam das 6 horas da manhã para invadir a casa da pessoa. Não pode pegar lá abre aspas, bandido dormindo. Né? Então tem que esperar às 6 horas da manhã para que isso aconteça. Está respeitando a Constituição, está respeitando, né, a inviolabilidade do domicílio da pessoa. Para o processo civil vale a mesma regra. Então, pode ser a qualquer momento, mas não pode chegar assim de supetão, né? Não pode desrespeitar o horário noturno, esperar das 4 da manhã para incitar o réu. Até pode ser feito, mas tem que respeitar esse horário, né? Teria que ter uma autorização especial do juiz para poder praticar a coisa fora do horário convencional. Perfeito? Avançando. Isso aqui é o que eu mencionei agora há pouco, né? Quando tiver de ser praticado por meio eletrônico em petição, os autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolado no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme a lei de organização judiciária. Então, se é eletrônico, é tranquilo, é no horário, a qualquer horário. Agora, se é físico, se exige o comparecimento ao prédio do fórum, há que se respeitar o horário de funcionamento desse prédio, desse fórum. Ok?
beleza? Terminando, também é algo que eu já mencionei para vocês aqui, que é quanto ao processo eletrônico. Diz lá, a prática de ato processual pode ocorrer em qualquer horário entre as 24 horas do último dia do prazo. Então, se o meu prazo, por exemplo, hoje eu tenho vários prazos para cumprir à tarde, né? Meu prazo hoje, eu tenho até as 23 horas e 59 dias de hoje para acabar. O que você tem que tomar muito cuidado nessa questão de horário é que o Brasil ele tem ali, ó, até coloquei do lado para vocês ali, 4 fuso horários, né? Então, às vezes, no horário de verão, salvo engano, a gente chega a ter 5 fuso horários no país. Para o processo eletrônico, vai ser observado o horário de Brasília. Então, você tem que tomar muito cuidado para olhar essas questões todas aí. Perfeito? Se você vai para outro estado, você tem que saber, né, o horário do fórum no outro estado, que vai estar uma hora antes ou uma hora depois. Então, cuidado para marcar suas viagens. E no processo eletrônico, você vai seguir, então, o horário do teu processo, ok? Desculpa, o horário de Brasília. Mas isso também é tranquilo, os sistemas eles estão preparados para isso, eles informam você, né, o tempo lá, né, o horário que está dentro do sistema, beleza? Então, meus queridos, basicamente essas ideias que a gente tinha separado para vocês aí sobre o tempo e os atos processuais. Não é tão difícil, mas exige aí bastante leitura de vocês, beleza? Então, abro aí o tempo para quem queira fazer alguma pergunta, alguma coisa, estou à disposição, gente. Nenhuma pergunta, nada, nada?